A palavra de Deus diz assim: gente infiel. Capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, e com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Vamos repetir, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, aleluia, mas Ele cada vez mais nos dá a graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-se a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguemos perto de Deus, e ele chegará a vós. Amém? Até aí, podeis assentar. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas novas aqui na igreja, e tem chegado. Mas Deus, Ele tem um propósito. Através dessas vidas que estão aqui, né? É Deus que vai trazendo. Deus é que vai acrescentando a igreja, pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio nisso, sabe? Aqui a palavra fala para os infiéis. Não fala diretamente para aquele que é fiel. Quem é fiel aqui? Ei, quem que é fiel aqui? Será que vocês podem levantar a mão todos? Olha aí. Ele fala aqui para os infiéis. Mas será que todos são fiéis? Então aqui a palavra é direcionada a isso, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou me ater em relação ao diabo, que muitas vezes a igreja não fala sobre ele. E nós vamos falar aqui hoje. Em pouco tempo que me resta, que eu já doei uma parte do tempo para o louvor, e agradeço ao louvor por cantar, que isso é muito ligado ao Espírito de Deus, alegrar a igreja. E a igreja ficou alegre. Eu fiquei alegre. Você não ficou alegre ou ficou? Aleluia, a gente fica alegre. Então veja só, vamos lá. O diabo, ele tem vários nomes: Belzebu, Belial, maligno. Não vou falar os versículos, quem quiser depois pega comigo que eu tenho. Belzebu, Belial, maligno, Satanás, adversário, antiga serpente, acusador dos filhos de Deus, o Deus desse mundo, ou desse século, o enganador. Ele tem muitos nomes. Mas, porém, o diabo, ele também tem uma legião de milhares e milhares de anjos decaídos, que chama demônios. Esses demônios, eles atuam, e até mesmo dentro da igreja. Vocês sabiam disso ou não? Até mesmo dentro da igreja ele atua. Eu, por exemplo, no meu pastoreado, né, que esse ano já estamos completando 38 anos de pastor. São 44 anos de crente no Senhor Jesus. Amém? Vou completar 68. Uma vez, lá em
ali em Conselheiro Lafayette, quando eu era o pastor lá, titular, entrou lá um grupo de pessoas novas. E na hora de orar, eu orei por uma, que ela pediu oração, né? Depois que veio o momento da oração. E quando eu orei, o espírito maligno saiu dela e foi para outra pessoa. Eu orei da outra, a outra saiu, pegou na outra. E assim por diante. Eram 4, sabe? E cada um pior do que o outro. É o mundo espiritual. E eu falando aqui sobre os nomes de demônios, lá tinha um senhor que ele foi uma vez só na igreja, ele viu isso. E ele na casa dele lá, que a esposa dele, que era membro da igreja, nós conversando, ele falou assim: ó, pastor, eu não acredito no diabo, não existe o diabo. Eu pergunto aqui, todos aqui que estão aqui, você crê que existe o diabo? Tem crente que não existe, que não crê que existe o diabo. Eu já vi crente dizer que não existe o diabo, é ilusão. Tem crente que nem crê na Bíblia. E ele falou: olha, o diabo não existe. O Senhor prova para mim. E eu fui mostrar para ele lá no livro, no próprio livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, onde diz que os filhos dos homens, né, e os filhos de Deus vieram e de repente veio junto Satanás, Lucifer. E Lucifer, ele fala lá no capítulo 1, Deus falando com ele: tu viste meu servo Jó? Tu viste meu servo Jó? Homem temente, sincero, reto perante a mim. E ele falou assim: ó, deixa que eu toque nele para você ver. Ele falou assim: não, você pode fazer tudo com ele, menos tocar. Mostrei para ele. E ele falou: ah, isso aí está escrito na palavra, é coisa do homem. É coisa do homem. E foi. Passou-se um mês depois, que eu fui lá na casa dele. Ele falou: pastor, ele mandou um recado para mim ir lá. E eu fui lá. E quando cheguei lá, ele falou: pastor, eu tinha falado com o senhor que não acreditava no diabo, mas acabou que o diabo apareceu para mim. Eu falei: como que apareceu para você? Ele falou assim: ó, o senhor sabe que eu gosto de pescar. E eu fui lá para o lado do Piranga, né? Lá do Piranga, lá, a parte, como que Conselheiro Lafayette, a parte do lado direito. Subindo como quem vai lá para a terra do pastor Zé Carlos e o pastor Márcio, né? Dorido Turbo, segue para lá, Piranga. E ele ir para lá pescar, ele disse que passou numa boate, quando ele veio da pescaria, e sentado lá naquela boate, ele começou a tomar cerveja com os amigos. E de repente começou a tocar aquelas músicas lá, botar coisa vermelha lá, parece o diabo lá na tela. E o diabo diz assim para ele: olha, eu vim aqui só para dizer para você que você falou que não acreditava que eu existia. E eu estou aqui. Olha, não só ele viu, como os colegas viram e correram. E ele ficou lá de frente com coisa, o dono do bar, os outros colegas, e os outros que estavam perto vendo aquele vulto grande, e o diabo falando com ele, e ele ficou apavorado. Ele falou: pastor, agora eu acredito que existe diabo. Mas eu vou mostrar para você uma coisa que é interessante. Em Lucas capítulo 11, pega aí da sua Bíblia. Você que não crê no diabo, você que não crê nos demônios de Satanás,
Mas a palavra de Deus diz que os demônios de Satanás estão aí, em todos os momentos. A nossa pastora, aqui a pastora Marilda, ela falou assim: vocês não sabem o que é o mundo espiritual. Não foi isso que tu falou aqui hoje? Vocês não sabem o que é o mundo espiritual. Se vocês soubessem o que é o mundo espiritual, muitas vezes vocês não faziam coisas referentes às coisas da carne, dando vazão para poder o próprio demônio de Satanás, os demônios de Satanás entrar na vida de vocês. Eles são astutos, eles entram com mentira, acusando, várias formas ele aparece na vida da pessoa, e a pessoa não sabe, e quando vai ver está envolto nele. Então ali Lucas capítulo de número 11, eu quero que você veja a partir do versículo 21. Aleluia, glória a Deus. 11, versículo 21. A volta, ele diz aqui, ó. Todo rei, começa aqui, ó. Quando o valente, versículo 21. É 11, 21. Quando o valente, já colocou ali, né? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você dá brecha para o diabo, através dos demônios de Satanás, ele entra na tua vida, e ali você não tem mais domínio. Sabe o que é depressão? Depressão é algo que vai pressionar vocês. Mas quando entra a possessão já é tomado ou possuído. A possessão já possui. É isso que acontece, a possessão, a pessoa fica possuído pelos demônios de Satanás. Passa à frente, meu, que eu tenho que andar, tá pouco. Eu tenho só 17 minutos. Mas uma outra hora eu vou falar mais sobre a parte referente ao reino espiritual aqui, quando tiver oportunidade. Então ele diz assim, 22, dá para tu passar? Achou aí o 22, versículo 22. Então ele diz assim: mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então quer dizer que para tirar esse demônio que está na vida da pessoa, precisa ter o quê? Um mais valente do que ele. E quem é esse que pode tirar esses demônios que está? É o mais valente. É Jesus. Aleluia. Mas como Jesus vai fazer se ele não está aqui, né? Jesus está aqui? Jesus está aqui ou não? Está onde? Está dentro de vocês, cada um de vocês. Aquele que crê, né? Aquele que crê e tem fé, vai chegar e vai repreender aquele mal, vai expulsar aquele mal que está dentro daquela pessoa. Como eu falei aqui, eu expulsei de um, foi para o outro, foi outro. E é assim porque Jesus está em mim, né? A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo de número 17, versículo 20, 21 e 22, referente àqueles que vão crer. Jesus fala primeiro dos discípulos,
Depois fala a respeito daqueles que hão de crer em mim, que somos nós. Ele fala, eu neles e eles em mim. Não é isso que ele fala? Então, se Jesus está em nós, através do Espírito Santo, você tem o poder para expulsar o Satanás. Você é um Cristo na vida daquele que está ali precisando de ajuda. Glória a Deus. Que está ali padecendo por causa de Satanás. Versículo 23 e 24, vamos ler os dois logo quando o espírito imundo, olha aqui, ó, versículo 24, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, versículo 25, e encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outro 7 espírito pior do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquela pessoa torna-se pior do que a primeira vez. Vocês já pensaram nisso, como é o mundo espiritual? O que a pessoa precisa fazer quando o espírito mau, o espírito imundo, o espírito ligado, né, a Satanás, ele vai e entra dentro de uma pessoa, que você vai lá e expulsa. O que você deve fazer com a pessoa? Deve orientá-la, ajudá-la. Deve você estar ali, não só ficando naquela posição, chegou na igreja, repreendeu, aquele mal saiu. Não, você deve dar continuidade para ajudar aquela pessoa. Ela precisa ter a palavra de Deus na vida dela, acrescentando um relacionamento, não ela sozinha, mas você com ela. É isso que eu fazia na igreja lá, ajudava as pessoas. Elas têm que crer nisso. Elas precisam crer que o demônio que estava nela, que saiu, se ela deixar varrida, sem vir para a igreja, sem participar de culto, sem estar relacionando com Deus, o estado dela vai ser pior quando os demônios de Satanás que vai rodando por aí, vagando, tentando encontrar outro corpo, porque o espírito maligno, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para habitar. Ele não acha, ele volta, e de repente outros que estão junto ali, passeando também, vagando, ele vai lá e fala, vamos para lá que eu saí de lá. E quando ele chega lá, sabe o que acontece? Se a pessoa não está na presença de Deus, não está ligado, e não tem ninguém ajudando ela, está varrida, limpa. Ele volta e entra, e a palavra de Deus diz que o estado dela é pior do que antes. Olha que coisa. Você já pensou nisso? Eu vou parar por aqui. Tinha muita coisa para falar, mas outras horas a gente vai voltar a falar. Que eu vou te mostrar depois como você vence. Eu tenho ali como você vencer esse mal. Você que não ainda não sabe vencer, né? Eu tenho a fórmula como você vencer. Mas hoje a gente vai parar por aqui, que eu quero orar pela sua vida. São 9h40. A gente vai orar. Eu quero que você fique de pé. Eu quero dizer para você que cerca de quase 5 anos atrás, eu estava sentado ali, ó. Estava uma porção de pastores sentados. A igreja estava lotada, tinha mais de 1.000 pessoas. Tinha mais de 1.000 pessoas aqui. E eu sentado ali.
Tinha muitos pastores também de fora que vieram ver o pastor Rene Henry, né? Como é o nome dele? Estou esquecendo. Rene Hitler, né? O da Nova Aliança. Ele veio aqui e fez os 3 dias. Foi no segundo dia. No segundo dia, de repente, estava lotado e ele parou no meio da pregação. Ele disse assim: ó, se tem alguém aqui que está com problema de enfermidade no braço, se tem alguém aqui que está com enfermidade nas pernas, no pescoço, fique de pé. E começou a levantar um, levantou outro, levantou mais ou menos mais 50 pessoas, daquelas quase 1000 pessoas aqui. Estava lotado, tinha cadeira lá atrás. E de repente, eu sentado ali, eu fiquei pensando e olhando para as pessoas, falei assim, poxa, eu falei assim, como é que pode? Esses anos todos como pastor, eu orei por muitas pessoas. As pessoas foram curadas, foram libertas. E eu aqui, estou com meu braço atrofiado, eu tinha meu braço atrofiado. Meu braço era assim, atrofiado mesmo, não conseguia fazer isso nem para lá nem para cá, era aqui, ó, só aqui que eu ia. Quando eu orava para as pessoas, eu orava com o meu braço assim, ó, à esquerda. Meu braço estava atrofiado. E de repente, eu olhei para cima e falei, Deus, eu vou me levantar. Eu creio que chegou a minha hora. O Senhor vai me curar nessa noite. Foi devido ao acidente de carro lá no bairro Santa Luzia. Isso eu conto depois a história. Praticamente eu estava morto e revivi. Mas aqui eu estava com aquele braço que os médicos não quis operar. Botaram a tipóia. Fiquei 90 dias com a tipóia. E eles falaram que não podia operar. Meu braço está quebrado em 2 partes aqui. E de repente eu ali sentado, eu levantei. Aí o pastor Rene falou assim, olha, em nome de Jesus, seja curado agora. Faça um movimento. Foi isso que ele falou. Foi 30 segundos. Seja curado agora. E ali, ele falou, faz um movimento que você não podia fazer. E eu fui assim, fiz assim, fui fazendo assim, não conseguia. Ele tenta de novo, mandando as pessoas tentar, o outro estava tentando pé, joelho, cabeça, e eu lá, eu fui. Quando eu fiz assim, aí ele falou, volta acima, eu voltei, e quando eu fiz assim, eu não consegui nada. E eu falei, meu Deus do céu, continua a mesma coisa. E ele voltando, pedindo para repetir. E eu fui de novo, fui assim, de repente eu fui assim, quando eu fiz assim, meu braço fez assim, tac, parecia que quebrou. Senti uma dor muito forte. E de repente, quando eu fui ver, eu já podia fazer isso aqui, ó. Aleluia! Basta você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida, nesta noite. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas coloca a mão na tua enfermidade. Se você quiser vir aqui, vem aqui. Tem os pastores aqui junto conosco. Vai ajudar a orar também por você. Quer vir aqui, vem aqui. Se você tem alguma enfermidade, se tem algum mal, né? Se você tem alguém enfermo em casa, vem aqui também. Vem aqui, tem alguém enfermo, vem aqui. Vem aqui. Representa essa pessoa. E se você está enfermo, né, você vai ver a glória de Deus. Amém? Tem os pastores aqui que vão ajudar. A gente vai pedir a eles para estar orando junto. Eu vou orar daqui, mas eles vão estar orando. Cadê a pastora Fátima? A pastora Fátima pode vir aqui, o pastor. Tem a Marilda, o Júnior,
todos os pastores aqui, ó, vamos orar pelas vidas. Tem mais gente aqui, hein? Tem pessoas